UOL São Paulo. Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil. Olá, galera do All Sport, eu sou o Vanderlei Lima, o Pedro Lopes está de férias, então estou na apresentação dos podcasts. Lembrando que todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Destaque para o São Paulo, hoje é dia de choque rei pela Libertadores da América. O jogo é contra o Palmeiras fora de casa, a primeira partida 1-1. Por exemplo, 0-0 da classificação ao Palmeiras. Comigo, o repórter Bruno Carvalho com as informações do Tricolor Paulista. Tudo bem, Bruno? Olá, Vanderlei. Olá, pessoal que está nos ouvindo, tudo bem? Sempre um prazer participar do podcast aí. Vamos falar do São Paulo, não só o jogo aí que se avizinha, mas também toda a situação do São Paulo no Brasileirão, politicamente. Papo interessante aí. Tá certo. E temos também, né, Bruno, um convidado nesse podcast do São Paulo ao Esporte, e ele é muito especial, porque por onde passou, conquistou títulos e mais títulos. É isso mesmo, Bruno Carvalho? É isso mesmo, a gente está com o Leandro, o popular Leandro Guerreiro para a torcida, né? Sempre um prazer participar. Tudo bem, Leandro? Bom dia, tudo bem? O prazer é meu. Obrigado por convite aí e bater esse papo legal. Tá certo, então temos o Bruno Carvalho, o repórter que sabe tudo do Tricolor Paulista, e também com o Leandro Guerreiro, conhecido como Guerreiro, mas também é Leandro Giannichini, e logicamente ele se acha muito mais bonito que o ator Reinaldo Giannichini. Ou tô errado, Leandro? Certeza. Foi uma brincadeira de 2001, na verdade, né, com o Milton Neves e o Ricardinho. E o Milton, sempre quando me chamava por Giannichini, mas é legal a coisa do futebol, a hora que a gente vai contar. Tá certo. Ô Bruno, no último sábado, o São Paulo venceu o Grêmio no Morumbi, né? 2-1, o Igor Gomes fez o segundo gol nos minutos finais da partida. Como está o São Paulo para este choque rei? O Palmeiras vem de derrota, e eu acredito que essa derrota possa fazer ou ter influência nessa segunda partida contra o São Paulo, que é um jogo de decisão, o choque rei dentro da Libertadores da América. Como está a equipe do São Paulo para enfrentar fora de casa a Sociedade Esportiva Palmeiras? O São Paulo talvez viva o seu melhor momento desde que acabou o Paulistão, né? Porque depois que foi campeão paulista, teve um momento muito turbulento ali no começo do Brasileiro, com derrotas e empates que ninguém esperava. E agora já faz 6 jogos que não perde, o que é importante para dar essa moral para as Copas, né? E contra o Grêmio, mais importante contra o Grêmio é que era um time misto, foi um time, o Crespo poupou bastante pensando justamente na Libertadores e conseguiu uma vitória muito importante em casa, que dá esse respiro para o Crespo. Há umas semanas ele deu uma entrevista coletiva falando que para a temporada ficar perfeita, para o que ele considerava perfeito para a temporada, precisava de mais alguns pontos no Brasileiro. Naquela época, o São Paulo estava na zona de rebaixamento do Brasileirão, então era uma coisa que pressionava bastante, por mais que nas Copas estivesse muito bem. E agora não, agora o São Paulo abriu uma vantagem sobre a zona de rebaixamento, conseguiu dar essa respirada, e pode focar nas Copas, que é o grande objetivo da temporada. A direção entende que as Copas é onde o São Paulo é possível de ser campeão. Então, tanto para o jogo de hoje, quanto para a próxima semana, o São Paulo chega embalado, assim. Para quem já estiver ouvindo a gente depois da partida de hoje contra o Palmeiras, mesmo com classificação ou eliminação da Libertadores, o São Paulo tem seus objetivos. A temporada não acaba com uma possível eliminação para o Palmeiras. Então é importante essa vitória contra o Grêmio. O Crespo conseguiu equilibrar a crise que se avizinhava ali por causa do Brasileirão. O São Paulo agora vive um mar mais calmo para navegar durante a temporada. Só lembrando que o São Paulo está envolvido também nas quartas de final da Copa do Brasil. Dia 25 de agosto enfrenta a primeira partida, o Fortaleza no Morumbi. Deu uma respirada com esses 3 pontos diante do Grêmio no último sábado, no seu estádio também, né? Deu uma respirada no Campeonato Nacional. Agora, eu coloco, Leandro, não sei se você vai entender assim, você que já enfrentou diversos goleiros, né? Diversos adversários, evidente, no futebol.
Mas o Volpi, eu entendo que hoje pode ser assim a balança do São Paulo, a medida da balança do São Paulo, ela fica por conta do Volpi, goleiro do Tricolor Paulista. Você acredita que isso pode fazer muita diferença? Porque da sua época você tinha o Rogério Ceni lá atrás, né? A gente já entrevistou várias vezes Miranda, Alex Pirulito, né? Alex Silva, entre outros zagueiros, defensores do São Paulo, e todos colocavam isso, né? Quando a gente tem aquele respaldo atrás, ou aquele goleiro, aquela zaga, enfim, dá uma segurança. E é uma decisão, e a torcida do São Paulo quer novamente essa conquista da Libertadores da América. O Volpi passa toda essa segurança, na sua opinião, Leandro? Cara, eu vejo assim, o Volpi um grande goleiro. Se não fosse São Paulo, não investiria o que investiu. Como todos os goleiros, às vezes acaba tendo um erro, isso é normal do ser humano. Mas eu não vejo ele como um fator que pode decidir, claro, mas eu creio que o que vai ser decisivo pode ser no final. Se o jogo acaba indo para os pênaltis, aí sim pode ser um fator decisivo. Eu acho que ele está preparado como todos os outros, sabe da importância, sabe da dificuldade que é jogar um jogo de Libertadores, um jogo classificatório. Então eu vejo ele como um bom goleiro e um goleiro que eu acredito. Pelo menos é o que a gente percebeu, né? Para alguns, ele falhou no gol do Palmeiras, né? Na primeira partida dessa decisão da Libertadores da América. E para muitos ainda ele não tem aquela confiança, né? Ele passa essa confiança, Bruno Carvalho, você que acompanha aí o São Paulo, você acredita que a zaga do São Paulo, o time do São Paulo tem essa total confiança no goleiro Volpi? Eu acredito que sim, porque o São Paulo teve períodos muito turbulentos depois que o Rogério se aposentou, né? Tanto o Denis, o Renan Ribeiro, o Sidão, todos tiveram bons momentos, mas tiveram momentos ruins. Então foram momentos irregulares que a própria torcida não sentia confiança. E quando o Volpi chegou, ele passou essa confiança para a torcida. Claro, ele tem alguns lances que você fica na dúvida se ele falhou ou não, se dava para ter ido melhor, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, que você bem citou, a falta contra o Grêmio, mas são lances sempre esporádicos, assim. O Volpi parece que ele sempre aparece bem para dar uma tranquilidade para o São Paulo, até mesmo contra o Grêmio, ele fez uma boa defesa numa saída, eu não lembro quem chutou, acho que foi o Douglas Costa, mas ele fez uma boa defesa, então a torcida talvez pegue um pouco no pé por causa do Twitter, mas o sentimento no São Paulo mesmo é que o Volpi é um goleiro confiável. O São Paulo não passa nem pela cabeça do São Paulo contratar um goleiro titular. O que o São Paulo já pensou para a temporada, hoje parece que pensa um pouco menos, é trazer um reserva para ele. O Lucas Perry estava em negociações com a Europa, acabou ficando, então foi isso que o São Paulo chegou a cogitar em um momento, mas trocar o Volpi nunca passou pela cabeça do São Paulo, não. Tá. Leandro, você acredita que o São Paulo ele já se encontrou na questão de corpo, de time, com o Hernan Crespo, treinador argentino no São Paulo? Hoje o São Paulo sabe o que faz em campo, né? Tem um padrão de jogo, as peças quando são alteradas, elas mantêm o mesmo sistema, não altera muita coisa. O São Paulo gosta de ficar com a bola. Às vezes eu acho que falta um pouco mais de velocidade, mas a gente querer cobrar velocidade quando você não tem esses atletas para que isso aconteça. Estava vindo bem com o Marquinhos e o Rigoni, né? Explorando bastante esse lado, porque às vezes o São Paulo tocava demais a bola, mas uma hora ou outra não dava aquela esticada que é preciso, como aconteceu contra o jogo passado na Argentina. O São Paulo jogava o toque de bola, mas às vezes esticava a bola, e isso é importante no futebol. Quando você não tem esses atletas, você acaba sofrendo um pouco. Mas eu acho que hoje o São Paulo tem um padrão de jogo, tem tudo para fazer uma grande partida, e se conseguir jogar o que costuma jogar aí nos mata-mata, tem tudo para classificar. E essa... Pois não, fala aí, Bruno. Não, eu ia perguntar para o Leandro uma curiosidade, porque ele fez parte de um time campeão, né, com 3 zagueiros, e agora o Crespo resgatou isso. Eu queria saber se ele via semelhanças do estilo de jogo do Crespo hoje com o que ele jogava com o Muricy, com os 3 zagueiros, foram campeões brasileiros. Para quem não sabe, o Leandro é bicampeão brasileiro pelo São Paulo, né? A torcida São Paulina gosta bastante do Leandro.
Sim, joga com 3 zagueiros, mas eu acho que joga diferente, né? A gente não tocava tanta bola para trás, né? Dificilmente ficava recuando bola para goleiro. Hoje, eu vi o primeiro jogo, se você pegar aí parte do primeiro tempo, de 10 bolas, a gente recuou 8 pro goleiro. Na nossa época, não, a gente tentava jogar para frente, a gente usava demais o Aloysio, né, como pivô, e a gente vinha de trás porque ele segurava muito bem a bola. E a gente tinha 2 alas, né, às vezes era o Júnior ou o Souza, ou o Júnior e o Ursinho, ou o Jorge Wagner Souza. Então, esses caras tinham uma qualidade imensa, que conseguia jogar por dentro, por fora, e tinha o individual desses caras. Hoje a gente usa pouco o individual, mano a mano, o drible. Hoje o futebol hoje está um pouco mais de toque, um pouco mais de cadência, de segurar a bola. Eu acho que às vezes você precisa arriscar um pouco mais, sair da mesmice. Então eu acho que tinha os 3 zagueiros, mas era um pouco diferente. E eu lembro também, Bruno, que a gente que acompanhava bem o Leandro Guerreiro, e ontem eu conversava com ele por telefone a respeito do Rigoni, porque eu entendo que o Rigoni é um cara diferenciado nesse time do São Paulo. Você entende também que ele tem essas características um pouco aí que você disse, como vocês jogavam, né, com o São Paulo do Muricy Ramalho, Leandro? Sim, com certeza. É um jogador que tem o drible, é um jogador que movimenta bastante, cai pelos lados, joga por dentro, jogador que abre espaço. Falta isso. Hoje é muito estudado, né? Hoje todo mundo se conhece, os times mudam jogo a jogo, né? Seus esquemas não sai do seu padrão, mas muda conforme vai enfrentar alguma equipe, e você tem que ter um diferencial. E o diferencial sempre foi o drible. E isso no futebol de hoje acabou um pouco. Não tem tanto driblador como tinha antigamente. Antigamente você tinha que ficar 2, 3 na marcação de um jogador, porque ele ia para cima e para segurar era complicado. Hoje se usa mais o toque de bola, o recomeço, o que a gente estava falando antes. E eu acho que o Rigoni tem esse diferencial na parte do drible, e isso acaba fazendo diferença dentro do jogo. Agora, Bruno, o que a gente percebe é que internamente o São Paulo, também com a chegada do Daniel Alves, né, com essas contratações que o São Paulo fez ultimamente, mas deu essa tranquilidade que o São Paulo precisava, porque conquistou o Campeonato Paulista, né, contra o próprio Palmeiras, depois que a gente fala muito de choque rei, mas, enfim, é uma rivalidade, ganhou do Palmeiras, que vinha lá em janeiro campeão da Libertadores da América. E essa tranquilidade, ela é sincera realmente, ou é uma coisa assim, um pouco disfarçada dentro do elenco do São Paulo? Não, ela parece ser bem sincera, assim, porque saiu o peso, né? Era o peso que afetou a campanha do Brasileirão do ano passado, que afetava outras campanhas, que era esse peso dos 8 anos sem ser campeão, né? Era uma coisa que incomodava bastante. O Júlio Casares, meu presidente do São Paulo, quando ele assumiu, ele falou que o grande objetivo era tirar o São Paulo, era arrumar as contas e tirar o São Paulo da fila. Ele já conseguiu tirar o São Paulo da fila. E isso deu uma calma, assim. Como eu disse, o São Paulo voltou a ter um pouco de tensão, porque o começo do brasileiro foi muito ruim. Mas agora que ele já está melhorando, então essa calmaria volta. E até mesmo o departamento médico, que tem sido um drama do São Paulo a temporada toda, nesse momento talvez seja um dos melhores momentos. Tem o William, que está se recuperando de uma artroscopia, o Wellington, que está com problema muscular, mas os 3 atacantes já começam a voltar, o Luciano, Marquinhos e o Éder. Então, daqui umas semanas, o Crespo, a tendência é que o Crespo tenha quase o time inteiro à disposição, finalmente, para ele escolher os melhores jogadores para jogar no Brasileirão, para jogar na Libertadores, para jogar na Copa do Brasil. Então, é o momento que o São Paulo tanto esperava na temporada. Assim, a gente está chegando, é agosto já, mas o São Paulo está chegando num momento de tranquilidade na temporada. Legal, agora uma pausa e daqui a pouco mais do São Paulo com o repórter Bruno Carvalho e também com o convidado Leandro Guerreiro. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade.
Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brahma.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. E cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil. Voltamos com mais informações do São Paulo. Comigo, o repórter setorista do Tricolor Paulista, o Bruno Carvalho, e o convidado Leandro Guerreiro. Leandro, as declarações depois, ou quando o Brasil conquistou a sua medalha olímpica, né, e o capitão foi o Daniel Alves, tudo que ele falou a respeito do São Paulo, ele exagerou, só lembrando, né, que o São Paulo deu-se a entender que ele passou isso, só está no mundo, né, porque ele voltou a jogar no futebol brasileiro, no caso no Tricolor Paulista. Você acredita que internamente isso aí está superado, tanto dentro do elenco do São Paulo como por parte da diretoria, da presidência do Tricolor Paulista? Quem conhece o Daniel sabe da personalidade, né? Personalidade forte, fala o que ele acha, o que tem que ser falado, não fica em cima do muro. Eu acho que o futebol faltam mais Daniel Alves, mais jogadores com personalidade para falar o que realmente vive, o que realmente sente. Às vezes nem tudo você pode se falar no futebol, mas o ideal é que você seja sempre sincero, seja sempre honesto, correto no que você fala. Mas a gente conhecendo o futebol sabe que não é bem assim. Eu acho que foi um pouco de desabafo, né? Um pouco de estar chateado por muita cobrança, né? Saiu num momento difícil do clube, mas a gente também tem que entender o lado do atleta, defender a seleção brasileira. O futebol mudou muito, né? O futebol mudou demais. Antigamente você fala em defender a seleção brasileira, era um orgulho, era bater no peito, era a emoção da família. E hoje você começa a ver que os torcedores não estão pensando bem assim. Cada um está pensando no seu time, cada um pensando no que vive e esquecendo que você está defendendo o seu país, né? Eu acho que ele foi muito cobrado, né? Quando ele decidiu ir para a seleção, e talvez ele guardou essa mágoa e desabafou no momento errado e talvez tenha usado as palavras erradas, mas eu acho que está tudo superado. Daniel Alves é um grande jogador que não tem dúvida, não tem nenhum tipo de problema na sua carreira, não tem nada, o maior vencedor do mundo, então só isso se fala por si próprio. Claro, o torcedor fica chateado, mas a gente, por outro lado, como já foi atleta, consegue enxergar um pouco que o cara tá desabafando pelo que ele foi cobrado, né? São Paulo jogava, São Paulo tinha um resultado ruim, se você for para a internet você via a foto dele, ele nem participou do jogo e os caras criticando, então acaba que o cara acaba sentindo um pouco e acabou desabafando, mas poderia ter sido de uma outra forma. Só lembrando, né, Bruno, e a todos, que o Daniel Alves foi convocado pelo Tite, né, para a seleção brasileira na sequência das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar no final do ano que vem, né, os 2 próximos jogos contra o Chile, Santiago do Chile, e depois no feriado aqui no Brasil contra o Peru. Internamente, porque eu digo isso, Bruno, que na época do Fernando Diniz tinha muito aquela questão de o Daniel Alves, ele era o protegido, ele que mandava no time, mas parece que a diretoria do São Paulo, os jogadores, entenderam até mesmo esse desabafo que disse o Leandro Guerreiro a respeito do Daniel Alves. Você acredita que é isso mesmo? A diretoria ela soube lidar com essa situação?
Por parte do elenco, o Daniel Alves é muito querido pelo elenco, né? Todo mundo comemorou quando ele foi convocado, e daí quando ele voltou, um monte de jogadores tiraram fotos com a medalha olímpica, que ele mostrou para todo mundo. Então, em relação ao elenco, parece que as declarações não abalaram nada, assim, continuou tudo normal. Para a diretoria, não caiu bem uma declaração tão próxima assim, de uma conquista, um ataque ao São Paulo meio inesperado, mas a diretoria entendeu que não era exatamente sobre ela que ele estava falando, mas sim sobre a antiga gestão, que foi quem fez o contrato, colocou bônus e ficou uma dívida altíssima. Então, a gestão Júlio Casares garante que está em dia com o salário do Daniel Alves e tenta quitar o máximo que dá da grande dívida, que gira em torno de 11 milhões hoje. Até que eu vi a nota de imprensa, né, um dos empresários do Daniel Alves falou que um dos motivos dessa declaração tinha sido porque o São Paulo ia começar a pagar em junho essa parte da dívida e não pagou. Então tinha esse ponto. Mas o São Paulo preferiu não entrar em conflito com o Daniel Alves, até porque estava numa situação financeira complicada e entrar em uma briga judicial com o Daniel Alves não ia render nada para ninguém, não ia ser bom para ninguém. E em campo ele é muito importante, ele é o titular absoluto da lateral direita. O Igor Vinícius foi o titular no lugar dele, teve algumas atuações contestáveis. O Orejuela ainda busca seu espaço, então perder o Daniel Alves num momento tão importante da Libertadores e da Copa do Brasil é algo que não interessa nem esportivamente para o São Paulo. Então o São Paulo conseguiu contornar essa situação, e eu acredito que se o Daniel Alves for, por exemplo, um dos heróis da classificação contra o Palmeiras, isso para quem estiver nos ouvindo na terça-feira ou na Copa do Brasil no futuro, isso passa para a torcida. Se a torcida esquece essa declaração e volta a idolatrar o Daniel Alves, porque o importante aí é o que ele faz dentro de campo, né? Contanto que ele não faça nenhum tipo de insulto à instituição, que não foi o que ele fez uma crítica. Então, tirando isso, acho que a torcida, se ele for bem contra o Palmeiras no decorrer da temporada, não vai ter mais problema com ele, não. E o Daniel Alves sabe o tamanho do São Paulo. Se ele não soubesse, ele não teria vindo na situação que ele veio. Então, ele sabe claramente o tamanho, a dimensão. São Paulo é conhecido mundialmente, então ele não trocaria onde ele estava, jogando o futebol que ele estava, para vir no São Paulo passando pelo que passava no momento quando ele chegou. Então ele sabe, é o que eu falou, desabafou com palavras erradas no momento errado, e ser humano, como eu disse no início sobre o Volpe, erra, e Daniel acabou errando e faz parte. E ele sempre dentro de campo deu a volta por cima, sempre dentro de campo foi e fez o seu melhor, tanto que chegou aí de 24 horas de voo aí, sem descanso, e foi pro jogo e não comprometeu em nada. Então, eu acho que também não foi sobre a parte financeira que ele desabafou, eu acho que foi na parte que foi muito cobrado, né? Foi muito cobrado, ele estava lá jogando com a seleção, e o São Paulo jogava aqui e só se falava nele, entendeu? E se você for também parar para pensar, prejudicou o São Paulo em alguns jogos, aí cabe também o São Paulo ter um jogador à altura dele para quando substituir. Às vezes você perde o jogador não só por seleção brasileira, mas por lesão, por vários outros motivos. Você tem que ter um jogador à altura. E também, se você parar para pensar lá no fundo mesmo, o Jardine era treinador de quem? Era do treinador do São Paulo. E o Jardine tirou o jogador da onde? Do São Paulo. Então, gente, é umas coisas que às vezes passa despercebida, né? São as coisas assim, se você for olhar o fio da meada, é mais embaixo. Não tenha dúvida, a gente está falando do Daniel Alves, mas a gente não pode esquecer, né, Leandro, Bruno Carvalho, a respeito do Miranda, né, que ele é introspectivo, tem aquele jeitão dele, introspectivo, nasceu em Paranavaí, no Paraná. Eu lembro da chegada do Miranda, Bruno, no São Paulo. Eu estive na coletiva na ocasião, todo tímido, o Leandro deve lembrar também, né, porque jogou com ele, evidente, mas a importância do capitão, né, Leandro e Bruno, em relação a esse time hoje do São Paulo. Chegou, colocou ordem na zaga do São Paulo, o São Paulo foi campeão paulista e mostra essa ascensão, tá? Já está mostrando nesse campeonato brasileiro. Mas o grande foco, Bruno, lógico, quem está nos ouvindo agora tem a Libertadores, São Paulo pode passar pelo Palmeiras, passou ou não passou, enfim, mas tem a Copa do Brasil, que é o Fortaleza, né? O primeiro jogo em casa. O grande objetivo do São Paulo
Você entende que passa a ser a Copa do Brasil, dentro daquele degrau, subindo degrau por degrau, na sequência de voltar naquele cenário brasileiro muito forte, como hoje está o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Palmeiras ainda mais pela fama de ter conquistado aí a Libertadores da América, mas você acredita que a Copa do Brasil, que é um título que o São Paulo não tem, é o grande sonho nesse momento da diretoria? O objetivo do São Paulo é muito claro, que era priorizar as Copas, né? Então a Libertadores e a Copa do Brasil são os dois grandes objetivos da temporada, porque a diretoria entendia que no calendário tão apertado como é 2021, porque a gente não teve pré-temporada, né? Engatou uma temporada na outra por causa da pandemia, uma temporada tão extensa, o elenco de São Paulo não aguentaria jogar 3 campeonatos de frente brigando por todos os títulos. E na visão, as Copas eram os caminhos mais acessíveis para ser campeão de novo. Então a Copa do Brasil agora, por exemplo, pegou o Fortaleza, que é um adversário difícil, mas é um adversário acessível, dá para passar do Fortaleza, o São Paulo entra como favorito contra o Fortaleza. E aí você já está na semifinal, né? Então você já está muito perto do título. Então são caminhos mais curtos, assim, tanto isso quanto a Libertadores. Então a diretoria entendeu que a Copa é a prioridade, e o começo muito mal no Brasileirão mostrou que não vai brigar pelo título. Então, se não vai brigar pelo título, compensa administrar o Brasileirão e focar nas Copas. Então é isso. É foco nas Copas e tentar fazer a melhor campanha possível dentro do Brasileirão, até porque é interessante ficar perto de uma vaga na Libertadores e Brasileirão, caso não seja campeão de nenhuma das Copas, né? É isso mesmo, Leandro? Você entende assim também? Eu entendo que o São Paulo, todas as competições que joga, tem que jogar para ser campeão, tem que jogar pelo título, porque pela grandeza, pelo investimento. É claro que as Copas são mais curtas, né? Para você chegar agora, por exemplo, uma decisão de Copa do Brasil, se eu não me engano, são mais 4 jogos, né? 3 ou 4 jogos aí para você ser campeão. Na Libertadores, aliás, né? Na Libertadores, na Copa do Brasil são mais 5 jogos, então é muito mais rápido, mas não quer dizer que não tenha facilidade nenhuma. Muito complicado, vai ser jogos difíceis, já tendo de hoje, e contra o Fortaleza também vai ser duríssimo. Quem acompanha o futebol brasileiro vê o que o Fortaleza tem feito aí contra grandes equipes, né? Conseguindo ganhar jogos fora, que é muito difícil, eles conseguem e estão indo bem. Espero que o São Paulo não aconteça isso, mas eu acho que a Copa do Brasil para o São Paulo seria muito especial, mas a Libertadores é o que o torcedor de São Paulo sonha todos os dias. É verdade. Só lembrando, né, Bruno, que o São Paulo está nas quartas de final da Copa do Brasil, 2 jogos contra o Fortaleza. Aí depois, passando, tem mais 2 jogos nas semifinais, 4 jogos. E aí a final, 2 jogos, são 6 jogos, se o São Paulo, né, chegar. Se o São Paulo chegar até a final dessa competição, que é a Copa do Brasil, que o São Paulo chegou próximo no ano de 2000, mas perdeu para o Cruzeiro na decisão no Mineirão. E esse título, o tricolor, que é tricampeão mundial e da Libertadores, ele ainda não tem, né, Bruno? Sim, é difícil falar. Agora acho que sim, é uma grande obsessão do São Paulo, que por muito tempo o São Paulo nem disputava, né? Naquela época o calendário era tão congestionado que quem disputava a Libertadores disputava a Copa do Brasil. O São Paulo ficou muito tempo sem disputar a Copa do Brasil. Isso ajudou também a grandes times, como por exemplo o time do Leandro, a nem jogar a Copa do Brasil, ter a chance de ser campeão. Então, agora que tem a chance, é um título muito importante. Que o torcedor São Paulino fica muito nervoso em jogos de Copa do Brasil. É até curioso de acompanhar. Verdade. Bom, eu quero agradecer que está terminando mais um podcast do São Paulo, ao Leandro Guerreiro, que eu acompanhei, né? Quem não se lembra daquele Botafogo de Ribeirão Preto do ano de 2001, a decisão contra o Corinthians no Paulistão, e aí deu Corinthians, e o Vanderlei Luxemburgo acabou pedindo a contratação desse jogador. Sucesso para você, e mais uma vez, muito obrigado, viu, Leandro Guerreiro? Eu que agradeço aí pelo convite, estou sempre à disposição, obrigado. Estamos ficando velho, né? Já fez 20 anos esse ano que o Botafogo foi vice-campeão, que pra gente foi um título, né? A situação que a gente iniciou o Campeonato Paulista lá e terminou na final, pra gente foi um título. E obrigado aí pelo convite, obrigado pela lembrança. Tamo junto, que os tricolores sigam adiante aí, né? Na Copa do Brasil, na Libertadores.
Tá, legal. Muito obrigado, viu, Bruno Carvalho, com as informações do São Paulo. Eu que agradeço, Vanderlei. É um prazer participar com o Leandro. Vocês gostam de ficar velhos? Eu queria dizer que nessa época do Botafogo de Ribeirão Preto eu tinha 10 anos, então agora... Caraca. E eu já tenho 30, então já tá velho para todo mundo já. Então. É verdade. Mas sempre legal. Um prazer aí, viu? Legal. Termina mais um podcast, o UOL do São Paulo. Eu, Vanderlei Lima, estive com o repórter que acompanha e sabe tudo do tricolor paulista, Bruno Carvalho. Tivemos também o convidado especial, Leandro Guerreiro. Edição de áudio, Amir Menegassi, coordenação Bruno Douro e Juliana Carpanês. Continuem com a gente acompanhando as informações do tricolor paulista. Terça-feira tem mais podcast. Até lá!